Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto sobre os ingleses na América, né? Na aula anterior nós falamos, né, de como se deu esse início do processo de colonização, e hoje nós vamos na aula anterior nós vimos como eles se estabeleceram formando 13 colônias, né? As colônias mais ao norte, baseada na agricultura de subsistência, né, com base na pequena propriedade, chegaram a desenvolver, foram desenvolvendo produtos manufaturados, isso por conta da condição climática da região, do solo, que é uma região mais fria, que neva em algumas partes do ano. Já nas colônias mais ao sul, nós tivemos o estabelecimento de colônias de produtos para exportação, né? E aí hoje nós vamos ver a questão administrativa dessas colônias, né? Primeiro, com relação à convivência, né? A relação dos colonos com a população nativa, né? A chegada dos europeus fizeram com que muitos dos territórios dos nativos, dos indígenas, eles fossem violentamente invadidos para a fundação de núcleos de povoamento. Ou seja, os europeus chegavam querendo criar ali os seus povoados, as suas cidades, e foram violentamente reprimindo, expulsando, né, fizeram muitas guerras contra os nativos e foram invadindo seus territórios. Isso porque os europeus eles estavam apoiados na ideia de que eles possuíam ali uma missão civilizatória, né? Ou seja, eles consideravam os indígenas, os nativos, povos bárbaros, e que eles traziam para ali uma missão civilizatória nesse novo mundo, né? Então, e para essa missão civilizatória, os indígenas eram um obstáculo que deveria ser removido a qualquer custo, né? Por quê? Esses indígenas eram considerados selvagens e primitivos, né? Eles acabaram sendo expulsos e outros reduzidos à condição de escravos. Aqueles que não foram expulsos, que não morreram na guerra, acabaram se tornando escravos dos europeus que agora se apoderavam daquela região. Nós vimos que a maior parte desses colonos eles eram protestantes, né, os puritanos, e aí eles também tentaram cristianizar, né, fazer medidas, né, criar estratégias de cristianização dos indígenas. Mas na colônia inglesa esse processo ele foi bem menos comum, né, do que os realizados nas áreas de colonização ibérica, ou seja, Portugal e Espanha. Agora, com relação à administração das 13 colônias inglesas, né, elas tiveram sempre uma autonomia, né, muita autonomia em relação à metrópole, ou seja, em relação à Inglaterra. E eram independentes entre si. Isso quer dizer que ali as 13 colônias elas não tinham uma relação de governo uma com a outra. Elas eram unidades independentes, apesar de ser todos vindos da Inglaterra, eles foram se estabeleceram ali 13 núcleos coloniais que eram independentes uma das outras. Elas estavam ligadas apenas à Inglaterra. Cada colônia tinha seu próprio governante, que era ligado ou subordinado diretamente à coroa inglesa, e não tinha ali um governo único nas 13 colônias. Nas colônias do sul, onde era produzido ali artigos que tinham mais apreciado no comércio europeu, né, que era mais lucrativo no comércio europeu, havia um interesse maior por parte da coroa, né? E aí nessas colônias do sul, o governador ele era indicado pela metrópole. Já nas colônias do centro e do norte, onde predominava, como eu disse, o trabalho da pequena propriedade, né, com a produção local, né, voltada para o mercado local, e por conta dessa autonomia política e econômica, eles vão desenvolvendo ali ao longo do tempo produtos manufaturados que começou a fazer parte daquele comércio triangular que eu falei
na aula anterior. Aí nessas colônias os colonos eles tinham o direito de escolher seus governantes e representantes nas assembleias locais. Eles próprios escolhiam ali, elegiam seus representantes. Não tinham interferência, como tinha nas colônias do sul, que a coroa inglesa ela indicava o governante. Então, a autonomia das 13 colônias ela foi mantida, ou seja, a autonomia em relação à metrópole e em relação uma à outra, né? Elas foram mantidas e mesmo após elas se tornarem independentes da Inglaterra, e é até hoje a base do modelo político nacional dos Estados Unidos, que é um modelo federativo. Vocês verão isso na próxima série, no 8º ano. Como se deu o processo de educação, né? Como nós vimos, a maior parte do pessoal inglês que vai para esse novo mundo, eles eram protestantes. Então a educação ela vai se dar com base nos valores desses protestantes, e a educação vai ter essa base protestante. Primeiro temos que lembrar que a reforma protestante ela aconteceu porque essas pessoas eles faziam a defesa da livre interpretação dos textos bíblicos, né, que a Igreja Católica, antes da reforma, a missa ela era em latim, as pessoas não liam a Bíblia, né, elas dependiam da interpretação dos líderes da igreja, no caso dos padres, enfim. E houve aí um descontentamento por parte de alguns grupos que queriam eles mesmos lerem a Bíblia e fazer a sua interpretação desses textos bíblicos. Só que para fazer isso era necessário que as pessoas fossem alfabetizadas. Então aí já começa um maior incentivo, né, uma maior disposição para o processo educacional. Então, como houve um predomínio de protestantes nas 13 colônias inglesas, isso colaborou para que eles tomassem ali medidas administrativas que fossem importantes na área da educação, para incentivar as pessoas a estudarem, né? Só para se ter uma ideia, lá em 1642, olha só, já havia uma lei, foi criada uma lei na colônia de Massachusetts que exigia que os pais garantissem o desenvolvimento da leitura e da escrita de seus filhos. Por que isso? Porque isso era necessário para eles aprenderem tanto a doutrina protestante, que tinha que ler a Bíblia e aprender a interpretá-la, e também aprender sobre as leis locais. Também o ensino superior, né, diante da necessidade, né, de formar pessoas para as funções religiosas e administrativas, levou que os governos eles dessem uma atenção também ao ensino superior, à criação de universidades. E só para se ter também uma ideia de quanto a diferença dessa colonização lá nos Estados Unidos para a região nossa, o Brasil só foi ter universidade já no século, já quase virando para o século XX. Lá no século XVIII, né, quando chegou em 1764, nas colônias inglesas já tinham sido criadas 7 universidades. Entre essas 7 universidades, temos a Universidade de Harvard, Yale e Princeton, que até hoje estão entre as melhores universidades do mundo. Muitos dos filhos de famílias ricas iam estudar na França ou na Inglaterra, e quando voltavam de lá eles traziam muitas ideias e conhecimentos que eram naquele momento difundidos ali entre os ingleses. Assim, lá no século XVIII, as instituições de ensino superior das 13 colônias receberam muita influência do pensamento europeu, daquela ideia do iluminismo que nós falamos no início do livro. Então, a preocupação com a educação fez com que as colônias inglesas na América do Norte, na região, se tornasse uma região com menor índice de analfabetismo do Novo Mundo, né, quando compara com as outras Américas. Agora é importante lembrar também que lá havia uma distinção, né, um racismo, um preconceito,
e nem todas as pessoas tinham acesso a esse processo educacional. Só para se ter uma ideia, a maior parte dos indivíduos que tinham essa instrução, ela era formada por indivíduos brancos e ricos, né? Pobres e não brancos não tinham acesso a esse processo de educação. Mas, mesmo assim, se comparar os índices de educação entre a América do Norte e o Brasil, e a região aqui do Brasil, por exemplo, a gente vai ver que era bem maior, né, bem maior o índice de alfabetização dessas pessoas. Só fazendo uma correção aqui, gente, ó, aqui século XVIII ficou assim, eu esqueci de corrigir, mas é sempre em números romanos, é porque aqui eu falo no microfone e vai escrevendo e acaba, às vezes ele não entende essa questão do século. Certinho? Até a próxima aula.